CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, Gilberto, vamos entender por que não se deve usar o gerenciador de senha do nosso navegador. Então, Patrícia, a gente já sabe, né, que o maior inimigo das contas online é a reutilização de senhas, ou seja, usar a mesma senha em vários serviços diferentes, porque se caso um desses serviços vaze sua senha, você, na verdade, vai ficar exposto a todos os outros locais onde você usou a mesma senha. Então, o correto é você usar uma senha forte em cada um dos tipos de contas que você tem, e aí, para isso, você vai se perguntar, então, onde é que eu vou armazenar todas essas contas diferentes, né? E como é que eu vou ter esse controle das senhas, várias senhas que eu tenho. E aí, né, a ideia é você ter algum local para armazenar. Os navegadores Chrome, Firefox, né, Edge, né, o Opera, já tem um gerenciador de senhas embutido ou incorporado nesses aparelhos. O que acontece é que essa forma de armazenamento dessas senhas, desses navegadores, é bastante frágil, né? Eles usam um processo, em geral, bastante inseguro de armazenamento dessas senhas, o que pode permitir que as senhas sejam roubadas, né, nessa questão. Então você armazena uma senha ali, e aí um vírus ou um outro tipo de ataque pode vir e roubar essas senhas que estão armazenadas no seu navegador. Por isso que a gente não recomenda utilizar essas senhas armazenadas em navegadores. Outro problema também é que normalmente o navegador ele funciona muito bem, até razoavelmente bem, para fornecer senhas no seu computador. Mas a integração, muitas vezes, com outros dispositivos, se você usa essa mesma senha, por exemplo, em navegações no celular ou no tablet, isso já não é tão automático assim. O compartilhamento de senhas entre outros dispositivos não é tão simples assim através dos navegadores, né, nesse caso. Até alguns navegadores têm a opção disso, mas ainda são um pouco limitados nesse caso. E qual é a alternativa? Na verdade, é você ter um gerenciador de senhas, exatamente um aplicativo próprio para isso, que ele tem uma segurança pensada nessa situação, que ele tem uma forma de armazenamento dessas suas senhas, que seja local no seu dispositivo, que seja na nuvem, de forma criptografada, usando uma criptografia forte, e aí você só precisa ter uma senha aí que você precisa lembrar, uma senha forte, grande, que vai proteger todas as suas outras senhas nesse caso. Outra vantagem desses aplicativos, né, é que eles são multiplataforma, ou seja, eles conseguem ter versões para Windows, para Linux, versões que são plugins para o seu navegador e até versões para o iOS ou para o Android. Então você tem lá um aplicativo que você instala nos seus dispositivos e tem uma única base de senhas que compartilha todas essas situações. Esses aplicativos também, eles têm uma função interessante que é a geração de senhas aleatórias. Em vez de você ficar pensando em que tipo de letras e números você coloca, você pede ao aplicativo e ele gera uma senha de 8 ou 10 posições alfanuméricas, que é difícil do atacante descobrir, e também, né, são senhas diferentes para cada um dos serviços. Então isso é uma coisa legal que facilita a situação. E além disso, né, ou seja, ainda numa situação que desfavorece os navegadores em armazenar suas senhas, é que os navegadores normalmente armazenam senhas apenas de login, né, seu login e senha para entrada em algum serviço da internet. E os gerenciadores de senhas, os aplicativos específicos de gerenciadores de senhas, eles armazenam, além de senhas, muitas outras informações, até dados pessoais que você queira armazenar de alguma maneira, queira compartilhar com seus dispositivos, ele consegue armazenar isso de forma segura na base de dados criptografada que ele tem. Então, várias questões que sugerem que a gente não deve usar, né, a questão de armazenamento de senhas pelos navegadores, por uma questão de facilidade, né, de uso, né, compartilhar senhas entre vários dispositivos, e outra pela própria segurança também, que não é uma segurança muito eficiente quando você usa armazenamento pelos navegadores, né, para isso aqui. E aí a última pergunta que fica, normalmente, que se pergunta mas esses aplicativos, eles são seguros, né? Bom, eles são
mais seguros, por exemplo, do que você armazenar suas senhas nos navegadores ou armazenar a sua senha lá num arquivo, né, de texto com uma senha, uma criptografia qualquer. Na verdade, eles foram pensados para isso. Óbvio que não tem nada 100% seguro, mas a segurança oferecida pelos gerenciadores de senhas são bastante razoáveis. Quem quiser fazer algum teste, algum desses aplicativos, minha sugestão é ou o LastPass, ou o KeePass, ou o OnePassword. São 3 aplicativos aí que já estão no mercado há bastante tempo, já passaram por vários testes. Alguns até apresentaram alguns problemas, mas que foram corrigidos pelos fornecedores de forma bastante rápida. Então essa é uma sugestão aí para quem está pensando em melhorar a sua segurança na internet. Olha, eu tenho que dizer que você quebrou muita gente agora, viu? Porque o Google, por exemplo, deseja salvar a sua senha para... Sim, salva, porque eu não vou precisar digitar de novo isso, e aí a gente corre risco. Você pode ter a mesma tranquilidade que o navegador, né, usando um gerenciador de senhas. Essa mesma tranquilidade de você digitar a senha uma vez só, armazenar no navegador e depois não precisar digitar novamente, porque o navegador vai sugerir a senha para você automaticamente. Esses navegadores, esses gerenciadores de senhas todos que eu falei, o KeePass, LastPass ou OnePassword, ele tem plugins para os navegadores. Então você usa o aplicativo, por exemplo, no seu celular, armazena senhas no banco de dados criptografado na nuvem e depois você usa esse plugin que está no seu navegador que faz esse papel de sugerir já automaticamente as senhas para você. Então você não precisa abrir mão desse conforto, vamos chamar assim, de ter um aplicativo que já preenche a senha para você. É só você ter um local adequado e seguro de armazenamento dessas senhas. Bom, entrei em pânico porque todas as minhas senhas estão salvas nos meus navegadores, seja Google, seja o Internet Explorer, né, o Edge também. O Edge e o Internet Explorer agora são um só, não é isso, Gilberto? Isso, exatamente. Uhum. Como é que eu faço para... e como é que eu faço, então, para desfazer isso, para tirar? E outra coisa, dá para usar isso tanto no PC quanto no aparelho de celular, no móvel, no tablet? Dá. Esses aplicativos todos que eu comentei, eles têm versões para as várias plataformas, o Windows, Linux, Mac, iOS e Android. Então, ou seja, você pode instalar esse aplicativo, né, de gerenciador de senhas nessas todas as plataformas e manter a base de dados de senhas na nuvem, numa conta, por exemplo, do Gmail, lá no Google Drive, por exemplo, no Dropbox, porque aí vai estar compartilhado com todos esses dispositivos. E essa base de dados que está armazenada na nuvem, ela é criptografada com uma senha e com um sistema de criptografia muito forte para isso. Uhum. Se você já usa atualmente, as suas senhas armazenadas nos navegadores, a minha sugestão é que você vá, assim, de forma paulatina, trocando as senhas dos serviços que você tem na internet e colocando essa senha nova agora só armazenada no aplicativo de senhas. Então você vai trocando as senhas, aproveita para não ter as mesmas senhas em vários locais e vai colocando essas senhas novas num aplicativo desse que eu comentei, né? E aí você já vai diminuir, né, o seu risco, porque suas senhas agora não estão armazenadas mais nos navegadores, e você aproveitou e fez uma faxina nas suas senhas, né? Agora com senhas novas, diferentes. Uma renovada, né? Ano novo, senha nova. Exatamente, exatamente. Agora vamos lá, se eu for lá nas configurações, por exemplo, do navegador do Google, mandar limpar tudo, inclusive as senhas, eu gero isso tudo em todos os sites e vou ter que digitar tudo outra vez e já posso digitar mudando? Você já pode, assim, ou as senhas que estão armazenadas lá no seu navegador, você pode limpar, mas assim, a dúvida é que ela estava armazenada lá, então você não sabe se já vazou ou não. Então, a sugestão é que você troque, né? E no processo de troca para uma senha nova, você só armazena a senha nova no gerenciador de senhas diferentes. Depois você pode ir lá no navegador e apagar tudo, todas as senhas armazenadas lá no cache, né, do navegador. O Eduardo está aqui dizendo como é que eu vou escolher qual que eu vou usar. Pede para o Gilberto indicar um. A responsabilidade. Então, assim, vou dizer o que eu uso, né? Eu uso o KeePass, né? É uma opção, né? O KeePass. Mas tem vários outros, né? Como o LastPass, por exemplo, que é bem popular, né? E tem também o OnePassword também, que é um outro navegador, um outro gerenciador de senhas bem conhecido também. KeePass, gente, aqui de chave, viu? É KEEPASS, PASS, não é isso? Isso, tudo exatamente. junto.
Não é isso, Exatamente. Gilberto? Tá, então quando... Pode falar. Não, o soletrar, o que é EP, Keep, né? KEEP, PES, né? De password, né? Isso. Ou LastPass, né? Também. E aí, bom, vamos lá. Nosso ouvinte instala isso no computador ou no celular. O smartphone dele, por exemplo. Isso. O KeePass e o LastPass são gratuitos. Tem versões gratuitas que você pode usar e já são bastante funcionais na versão gratuita. Ele instala no smartphone dele e começa a trocar as senhas dos serviços que ele tem e armazenando as senhas novas no aplicativo instalado no smartphone dele. Então vai instalando. Depois que ele trocou as senhas dos serviços todos que ele tem na internet, ele vai lá e apaga as senhas que estão armazenadas no navegador. Tá certo, então. Gente, se você tiver dúvida, pode continuar mandando para a gente 992994297. Claro, já temos perguntas aqui, Gilberto, mas antes, vamos saber o que viralizou essa semana. Viralizou. Eu já começo falando daquele vazamento que pode ter exposto 220 milhões de dados pessoais só de brasileiros, Gilberto. Exatamente, Patrícia. Essa semana fomos surpreendidos com uma notícia de um vazamento, na verdade um mega vazamento de dados, de CPFs e alguns dados pessoais de praticamente todos os brasileiros, né? Pelo menos a indicação inicial, né, de quem avaliou o vazamento, de 220 milhões de pessoas faziam parte desse banco de dados vazados de informação, né? São dados, por exemplo, de CPF, endereço, telefone, né? E mais, né, dados de 104 milhões de veículos e seus proprietários, né? Foi um mega vazamento. A empresa que descobriu esse vazamento, né, ainda não conseguiu identificar de onde o vazamento foi vazado, né? Ou seja, de onde foi a fonte desse vazamento, né? Mas eles estão ainda identificando uma situação. Existem algumas suspeitas, né, de alguns locais, mas ainda não foram confirmados esses locais. De qualquer forma, o que é preocupante é que todos esses dados estão disponíveis na internet e, obviamente, podem ser utilizados por algum atacante para usar essas informações para aplicar algum golpe, seja um golpe contra a própria pessoa, né, já que ele tem os dados pessoais da pessoa e carro, né, então pode aplicar um golpe tentando se fazer passar por um despachante ou pelo Detran, por exemplo, em contato com o proprietário, falando sobre alguma coisa sobre o carro, ou mesmo usar esses dados para aplicar golpes a terceiros, né, sobre isso. Então, é bastante preocupante, né? E aí eu fico pensando assim, a gente está em 2021, em agosto entra em vigor as multas da LGPD. E aí a gente vai ter uma forma de tratamento muito diferente disso, né, a partir de agosto desse ano, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Foi nesse vazamento que também pode ter exposto o CPF de quase todos os brasileiros. Exatamente, né? 220 assim, os primeiros indícios dizem conta de 220 milhões de CPFs foram vazados também, né, nessa questão. Bom, outra informação é que nessa questão de dados, até que você citou, a autoridade de dados aqui no Brasil já nomeia metade da equipe de trabalho deles. Exatamente. Então veja que a LGPD assim, tá no caminho de realmente algumas multas do LGPD, né? Ela já está em vigor, a LGPD em si, mas as multas entram definitivamente em vigor realmente em agosto. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está montando, a sua diretoria já foi nomeada pelo presidente, agora está montando os outros cargos, né, da estrutura técnica da ANPD, e tudo indica, né, que estamos aí a caminho, né, de ter uma ANPD pronta para agosto começar a operar de forma plena, né? Então, ou seja, vai assim, aparentemente é uma lei que vai pegar, né, aqui no Brasil, e a gente vai ter alguns desdobramentos disso a partir de agosto. Agora explica, tem computador fazendo aniversário? Exatamente. Feliz aniversário para o computador mais famoso, pelo menos do cinema, ou talvez do mundo, né? Ou seja, o aniversário, na verdade, foi 12 de janeiro, né? A gente está falando agora, mas ainda vale que nós estamos no mês de janeiro ainda. Está valendo. Tem semana passada, mas está valendo. O HAL 9000, né? Um dos protagonistas do filme 2001, Odisseia no Espaço, é considerado, inclusive, um dos 13 maiores vilões do cinema, né? Para quem nunca assistiu o filme, na verdade, uma história bastante interessante e bastante atual. É um filme de 1967,
né? Mas que se você assistir o filme, ele está mais do que atual. Fala sobre inteligência artificial, sobre o controle da inteligência artificial sobre as nossas vidas. Eu recomendo que assistam, né? Porque é aquele que parece um olho vermelhão, não é isso? Exatamente, é o próprio, exatamente, né? O HAL 9000, ele inicialmente ia ser um computador da IBM, né? No filme, né? Inclusive a IBM deu um suporte bastante grande na produção do filme. Só que quando a IBM viu que o HAL, né? Na verdade, o computador ia ser o vilão da história, eles não aceitaram ter o nome deles associados ao computador, né? Que era o vilão da história. Só que aí tem uma pequena curiosidade nesse filme. Se você olhar o nome, né, HAL 9000, H-A-L 9000, são as letras, né, anteriores à IBM, H-A-L, né? Então, ou seja, não puderam usar as letras, né, de IBM no computador, então usaram letras que eram próximas, né, anteriores à sigla de IBM, né, para isso. E aí, mais uma curiosidade sobre o filme, que eles retiraram todas as referências de IBM, né, do nome dos computadores ao longo de todo o filme, mas esqueceram de tirar de 2 lugares do filme, né? Então, quem for assistir o filme aí, presta atenção que tem 2 lugares do filme que aparece, né, o nome de IBM ainda. Eles não conseguiram tirar, esqueceram de tirar nesse caso, né? Então, ou seja, para todos os efeitos, né, ou seja, o HAL 9000, ele nasceu na Universidade de Urbana, no Illinois, dia 12 de janeiro de 1992. Então, essa é comemorada aí por muitos nerds aí como o nascimento do HAL 9000. Isso está no livro, na verdade, do Arthur C. Clarke e no filme também. Tá certo. Bom, temos pergunta aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá? Vamos lá. Ficou pendente também a pergunta do Austri Júnior, ele até mandou pelo Telegram. Gente, nosso Telegram vem pelo mesmo número, 992994297, tá? Ele pergunta aqui, olha, como é que ficou a situação do WhatsApp quanto ao questionamento da justiça brasileira a respeito daquela permissão, né, de compartilhamento de dados? Isso. O PROCON de São Paulo entrou, né, com ação contra o WhatsApp exatamente sobre essa questão do compartilhamento de dados. E, assim, a princípio, a coisa está, assim, a causa está andando, né? Ou seja, o WhatsApp, né, a gente até comentou nessa semana agora, na quarta-feira, o WhatsApp ficou bastante assustado com a repercussão de toda essa situação que ele fez. Eu acho que ele não imaginava essa repercussão toda. Muitas pessoas cancelando conta e transferindo contas para outros comunicadores instantâneos. Tanto que o WhatsApp voltou atrás e agora veremos para maio, né? 15 de maio, que é a data, teoricamente, a data limite, né? Que você poderia aceitar ou não, né? Ou seja, não foi só aqui no Brasil, ou seja, outros locais do mundo também estão questionando o WhatsApp em relação a essa alteração na política de privacidade, né? Ou seja, então, não é só aqui também, o WhatsApp está sendo bombardeado, Facebook, na verdade, está sendo bombardeado com essa situação, e assim, tá caminhando, assim, não tem nenhuma decisão ainda clara em relação a isso, mas a questão está assim, bem complicada para eles, né? Lá no ambiente. Bom, a Camila está aqui também perguntando sobre sites de compra. Ela quer um confiável e ela queria saber também se o LB Eletro é confiável. Ela tem interesse de comprar um produto lá, mas ela está querendo saber onde mais ela pode fazer pesquisa com confiança. Então, Camila, a minha sugestão é que você, independente do site da LB Eletro ou de outros sites de outros ouvintes que queiram fazer compras também, a minha sugestão é que você acesse primeiro o Google, põe um nome lá da loja que você quer comprar e coloca a palavra problema na frente e vê o que o Google te traz, né? Se alguém já publicou alguma questão de problemas em relação à loja que você está querendo comprar. E um outro site que é muito bom, que eu recomendo que você entre sempre que for fazer algum tipo de compra na internet, é o reclameaqui.com.br, que é um site, exatamente como o nome está dizendo, um site onde os usuários põem reclamações de não atendimento de questões de comércio eletrônico ou de atendimento de lojas, né? Até presenciais também. E o mais interessante é que as lojas sérias, pelo menos, elas monitoram, né, o Reclame Aqui. Então, se você coloca uma reclamação de uma loja, seja ela online, seja ela presencial, no Reclame Aqui, que é um site que tem muita visibilidade, as lojas sérias têm interesse em entrar em contato com você e resolver o problema. Inclusive, tem um ranking dizendo que lojas, né, elas resolvem, né, os seus problemas rapidamente e que lojas, os consumidores que tiveram problemas com elas,
voltariam a fazer negócio. Então, é um bom indicador, né, para as lojas que você está querendo adquirir algum produto ou serviço. Dá uma olhada no Reclame Aqui. E ali você vai ter um bom termômetro para saber se aquela loja é uma loja confiável ou não. Tá certo, Gilberto. Agradeço mais uma vez você conosco aqui na CBN. Já te desejo um excelente final de semana e até quarta-feira que vem. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Cuidado com suas senhas. Aproveite o final de semana para dar aquela organizada, aquela faxina, como diz você, né? Aí começando um novo, senhas novas aqui. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira temos de volta com mais tecnologia. É isso aí. Obrigada, Gilberto.